Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui nestes momentos para expor as Escrituras. Para mim é um privilégio também expor as Escrituras para aqueles que vão nos ouvir também através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, possa falar aos corações de todos neste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no capítulo 4 do livro das Revelações, de versículo 1 até o 5. Então, o nosso texto base desta ocasião será Apocalipse, capítulo 4, de versículo 1 até o 5. Então, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. E diz assim, Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões diante do trono, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Até aqui, lemos a Palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe grandemente. Então, eu me proponho, nesta ocasião, expor esse texto precioso aqui do capítulo 4 e versículos de 1 ao 5 do livro das Revelações. Então, o apóstolo João, ele traz aqui umas palavras que nos revelam algo muito importante a respeito do decorrer, do desenvolver do trabalho da igreja aqui nesta terra. Então, ao terminar o período da igreja aqui nesta terra, depois de usar como exemplo ali a igreja que estava na cidade de Laodiceia, ali na Ásia Menor, João agora ele passa a descrever outros eventos. Então, João aqui ele representa a igreja. E ele vê o céu aberto, e então ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus, que lhe ordena a subir até onde ele está. Até onde ele está, e desta forma o Senhor denota que vai lhe revelar, vai lhe mostrar o que vai acontecer depois que termina aqui o tempo da igreja na terra, ou seja, ele vai descrever para o apóstolo João o que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Então, como eu dizia na introdução aqui do livro das Revelações, no primeiro sermão que nós pregamos aqui no livro das Revelações, eu dizia para vocês que do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos aí a era da igreja aqui nesta terra. E depois ali em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 22, conclui o período da igreja aqui nesta terra, e agora abre aí uma brecha entre o arrebatamento da igreja, essa visão aí da sala do trono celestial, e depois, a partir do capítulo 6, nós vamos encontrar aí a grande tribulação e os juízos divinos caindo sobre a terra. Então agora, depois que João se correspondeu aí com as 7 igrejas da Ásia, agora nós encontramos um intervalo entre o arrebatamento da igreja, a visão da sala do trono celestial, para depois o apóstolo João entrar aí na questão da grande tribulação. Então, ele ouve uma voz do céu, uma voz do Espírito de Deus, que lhe ordena subir até onde ele está.
E desta forma, o Senhor denota que vai lhe revelar, que vai lhe mostrar o que vai ocorrer depois do arrebatamento da igreja. Então esse chamado de sobe aqui e eu vou te mostrar o que vai ocorrer depois destas coisas, o Senhor está dizendo para João, sobe aqui até o trono, eu vou te arrebatar aqui até o trono e eu vou te mostrar o que vai acontecer a partir de agora, depois que a igreja é arrebatada. Wisber, ao comentar essa seção aqui do livro das Revelações, ele diz o seguinte, ao que parece, essa experiência de João ilustra o que acontecerá com o povo de Deus quando a igreja chegar ao fim. O céu se abrirá, haverá uma voz e um som de trombeta, e os santos serão arrebatados. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13 até o 18, nós encontramos o apóstolo Paulo aqui descrevendo como será esse evento aí do arrebatamento da igreja. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e dizer que aqui nesse texto, os irmãos ali da igreja de Tessalônica, eles estavam duvidosos ali a respeito da ressurreição dos mortos em Cristo e aí do arrebatamento dos vivos. E o apóstolo Paulo começa a descrever esse evento para fundamentá-los, para que eles estejam firmes com a sua consciência, crendo que serão arrebatados. E diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então não era para eles ficarem preocupados com aqueles que haviam partido, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele também, mediante a sua ressurreição, ele vai trazer aí dos mortos aqueles que já partiram também. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque eles vão ressuscitar primeiro que nós. Por isso que ele diz, não precederemos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí depois ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o mesmo evento que João descreve aqui no capítulo 4 de Apocalipse, e versículo 1, é o evento que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. Só que o apóstolo Paulo ele dá alguns detalhes que a João não foi dado aqui. E ele diz que, primeiramente, os mortos em Cristo, aqueles que já partiram, eles vão ressuscitar ao som da trombeta divina, e depois aqueles que estão vivos é que vão ser arrebatados. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, diz que a trombeta soa, os mortos são ressuscitados e aqueles que estão vivos são arrebatados ou são transformados, como está dito ali. Deste modo, vemos aqui nesta profecia uma introdução à próxima fase do livro do Apocalipse. Então, aqui de uma forma condensada, o apóstolo João ele faz uma introdução ao que vai acontecer ali nos próximos capítulos ali do livro das Revelações. Então, de forma condensada, João mostra a sala do trono. Só que no capítulo 5 nós vamos ter aí essa questão da sala do trono de Deus abordada com um pouco mais de detalhes. E depois João ele traz aí um prelúdio do que vão ser os juízos divinos e também as pragas que o Senhor vai derramar aqui no período da grande tribulação. E o prelúdio que ele traz aí é por meio desses símbolos que ele coloca aí, que são relâmpagos e trovões. Símbolos que também refletem a glória do Deus Todo-Poderoso. Veja os versos aí 2 e 3. Vejam bem o que diz aqui. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono,
e no trono alguém sentado. Então João foi arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui em nossa tradução a palavra Espírito está aí escrito minúsculo, mas se nós levarmos em conta o contexto do que está escrito aí no original grego, essa palavra deveria estar escrito maiúsculo, porque o Espírito que o levou até a sala do trono é o Espírito Santo de Deus. Então ele foi arrebatado em espírito. Então ele saiu do seu corpo aqui desta terra e foi até a sala do trono. Ele viu alguém assentado lá. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então João ele é arrebatado em espírito até a sala do trono celestial e vê o Senhor sentado ali em seu trono. E a visão que ele vê é uma visão tão gloriosa que ele não ousa trazer aí símbolos antropomórficos para descrever a imagem que ele está vendo. Ou seja, ele não se vale de símbolos e imagens humanas para descrever o que ele estava vendo. E assim ele compara o resplendor da glória do Criador que ele estava vendo ali, as pedras mais preciosas que ele conhecia. Em seu tempo ali, ele traz aí o jaspe, que pode ser entendido como sendo o diamante que nós temos nos dias de hoje, a sardônica e a esmeralda. Essa figura gloriosa do Criador aí que João aparentemente está descrevendo para nós é uma figura bastante conhecida do povo de Deus, porque o apóstolo João ele empresta essa imagem aí do Velho Testamento, porque o próprio profeta Isaías ele disse, no capítulo 6 e versículo 1, que ele havia visto o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Mas se você abrir comigo no capítulo 1 de Ezequiel, você vai encontrar algo semelhante aqui também. Abra comigo no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 26 até o 28. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 até o 28 diz o seguinte, acompanhem comigo aqui. Ezequiel capítulo 1, de versículo 26 até o 28, diz da seguinte maneira. Prestem bem atenção, Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. E aqui o profeta Ezequiel ele usa a figura de um homem para descrever aquele que está sentado no trono. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos, e daí para cima, e desde os seus lombos, e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. Então, elementos que o apóstolo João ele vê aí como arco-íris, como essa voz que falava com ele, alguém assentado no trono, o profeta Ezequiel já havia visto ali no Velho Testamento. E também nós encontramos lá no capítulo 7 do livro do profeta Daniel, Daniel descrevendo um ancião de dia sentado em um trono também. Depois vocês podem conferir em suas Bíblias o capítulo 7 de Daniel, de versículos 9 até o 10. E lá vocês vão encontrar o apóstolo João, o profeta Daniel, descrevendo um homem sentado no trono ali com a aparência de um ancião de dias. Então João também relata que ele vê ao redor do trono algo semelhante a um arco-íris, ou um círculo completo. E por que eu digo um círculo completo, algo parecido com uma auréola em volta do trono? Porque a palavra íris, ali na língua grega, ela também pode ser traduzida como um círculo completo, não apenas um meio círculo, que é um arco, mas ela pode ser traduzida como um círculo completo. Então pode ser que João viu ali um arco-íris, um arco ali multicolorido, ou pode ser que ele viu uma auréola, ali um círculo completo ao redor do trono. E esse símbolo, meus irmãos, ele nos remete à aliança que o Senhor havia feito ali com o profeta Noé no livro de Gênesis, no capítulo 9.
de versículos 13 ao 16. Abra comigo aí em Gênesis, no capítulo 9, versículo 13 até o 16. E nós encontramos aí o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, firmando aliança aí com o profeta Noé e com todos os seres viventes e com todo o planeta Terra. Então talvez esse símbolo que João vê ao redor do trono aí, do arco-íris, ou dessa auréola aí, faça referência à aliança que o Deus Eterno tem com os seres humanos, de não destruir a Terra nunca mais sob um dilúvio de águas. Veja o que está dito aqui, ó, Gênesis 9, de versículo 13 até o 16. Ó. O Senhor diz assim, ó: Então porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e toda a carne que há sobre a terra. Então, para nós, talvez esse símbolo aí do arco-íris que João viu aí remeta a esse símbolo aí da aliança eterna que o Senhor tem com a humanidade de não mais mandar um dilúvio de águas sobre a terra. Mas ainda tem 3 símbolos a mais aí nesses versículos 2 e 3 que João traz, que são essas pedras preciosas aí. Eu gostaria de trazer umas possíveis aí interpretações para esses símbolos aí que ele usa. Então João ele usa 3 tipos de pedras aí para descrever a glória de Deus. A primeira pedra que ele traz aí é o jaspe. E como eu disse, provavelmente pode ser entendida como o diamante que nós temos nos dias de hoje, pois a pedra que leva o nome de jaspe atualmente é uma pedra opaca que não tem uma cor muito brilhante. Então, desta forma, do modo que ele descreve a pedra aí, parece mais como um diamante. E esse diamante, ele provavelmente ele reflita a pureza e a santidade do Deus Todo-Poderoso, por causa da sua brancura e por causa do seu resplendor. Então talvez a pedra de jaspe que ele usa aí como exemplo para descrever a glória de Deus se refira à brancura, à pureza, à santidade do Deus Todo-Poderoso. Depois ele fala de outra pedra, uma pedra vermelha aí, que é a cornalina ou o sardônico. E essa pedra, devido à sua cor avermelhada, talvez ela se refira aos juízos e à ira divina que vai ser derramada aí sobre a terra. E uma terceira pedra que João usa aí para descrever a glória do imensurável Deus, que não tem como medir a sua grandeza, ele usa aí a esmeralda. E a esmeralda é uma pedra verde e pode ser que ela represente a misericórdia divina. E William Barclay, ao comentar a respeito aí dessas pedras, aí em seu comentário do livro das Revelações, ele diz o seguinte, ó: é possível que o jaspe represente a insuportável brancura da pureza de Deus, que a cornalina, o sardônico, represente a sanguinolenta ira divina, e que a esmeralda represente sua misericórdia, a única coisa que nos torna possível defrontar com a pureza e justiça de Deus. Então, a misericórdia nos leva também à pureza e à justiça divina que nós vimos aí representado nas pedras anteriores. E os versos 4 e 5 diz assim, ó: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Alguns símbolos aqui, talvez, para um leitor inexperiente, talvez não reflita muita coisa, mas quem já está acompanhando desde a primeira exposição sabe que os 7 Espíritos de Deus aí, essas 7 tochas de fogo ao redor do trono, refletem aí o Espírito Santo de Deus.
Então João ele vê detalhes aí da sala do trono celestial. E ele nos revela aí por meio das suas palavras que lá na sala do trono celestial há 24 tronos. E assentados nesses 24 tronos há 24 anciãos vestidos de branco, o que denota que eles são redimidos aí pelo sangue do Cordeiro. E coroas em sua cabeça, o que lhes dá autoridade aí também para julgar. Só que a palavra grega que foi usada aí para se referir à coroa que estava na cabeça desses 24 anciãos é a palavra estéfanos. E estéfanos ali no mundo grego era a coroa que era colocada sobre a cabeça do vencedor dos jogos romanos. Então alguém que venceu uma peleja, alguém que venceu uma demanda, recebia essa coroa sobre sua cabeça. Então talvez aqui esses 24 anciãos aqui reflitam a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a sua totalidade, que, como eu disse, recebeu autoridade aí ao lado do Cordeiro, ao lado de Cristo, para julgar as nações. Então 24 anciãos aí talvez se refira à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua totalidade, porque ele nos traz aí também uma clara referência aí a 12 patriarcas ali das 12 tribos de Israel do Velho Testamento, ou seja, do Antigo Testamento, e aos 12 apóstolos ali do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, portanto, talvez seja uma referência à igreja em sua totalidade, crentes do Antigo Testamento e crentes do Novo Testamento. E o fato desses anciãos estarem aí, como eu disse, de vestes brancas, denotam que eles foram redimidos pela fé no Senhor Jesus Cristo, que eles são os redimidos pela fé no Senhor Jesus Cristo de todas as épocas. Então, sendo assim, eles são os crentes aí do Antigo Testamento que foram redimidos pela fé no Messias que ainda viria. Então, eles foram redimidos pela fé que eles expressaram no Messias que ainda viria. E também representa os crentes do Novo Testamento que têm demonstrado a sua fé no Cristo que já veio. Mas com tudo isso, meus irmãos, quanto a esses 24 anciãos, é impossível dizer com o máximo de certeza quem são eles. Por mais detalhes aí que nós trouxemos, por mais explicações que nós trouxemos aí, demonstrando que eles possivelmente nos representam ali diante do trono, é impossível dizer com toda certeza quem são eles. Mas o que eu posso dizer é que eles são uma ordem sacerdotal de seres angélicos que estão ligados à governança celestial, ali ao lado do Criador, que rodeiam o trono e lideram o louvor diante da presença do Criador. Devido ao número completo aqui, 24, 12 vezes 2, eu posso dizer para vocês com toda certeza. Posso não dizer quem são eles, mas posso dizer com certeza que eles nos representam diante ali do Cordeiro. E, portanto, é uma possível referência aí, como eu disse, aos 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos aí do Novo Testamento. E, deste modo, uma representação da igreja em sua totalidade, na Antiga e na Nova Aliança. Por isso aí os símbolos aí de 12 patriarcas e 12 apóstolos. Então representa a igreja em sua totalidade sob a Antiga e a Nova Aliança. E também pode ser uma referência aí a 24 ordens sacerdotais que existiam ali no Templo de Jerusalém, ali, que é descrevido ali no livro de 1 Crônicas. Mas isso aí é uma discussão para um outro período. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esses 24 anciãos nos representam ali diante do trono. Pode ser que eles sejam seres angélicos, ou pode ser que de fato, literalmente, eles sejam aí 12 patriarcas e 12 apóstolos. Mas, em se tratando aí do livro das Revelações, é impossível nós batermos o martelo e dizer com clareza que isso representa tal coisa. Mas nós podemos aí ter nuances que nos levam
a entender a simbologia aí. E no verso 5, João ele nos traz uma visão aí da glória do juízo divino revelado a partir dos símbolos aí dos trovões e relâmpagos e vozes, que também remetem à aparição do Deus Todo-Poderoso no Velho Testamento. Então por isso que eu dizia para vocês que essa figura de linguagem aí que João usa era muito conhecida do povo de Deus. Abra comigo em Êxodo, no capítulo 19, versículo 16 até o 19. Êxodo 19, versículo 16 até o 19 diz o seguinte, ó. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Em Êxodo 19, versículo 16 até o 19. E diz assim, ó. Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19, descreve uma teofania aqui, uma aparição do Deus Todo-Poderoso, ó. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então todos esses símbolos aí que João usa nos mostram a forma que o Senhor apareceu ali no Velho Testamento. E como eu disse, mais uma vez é repetido aí o símbolo desses 7 Espíritos de Deus. E aqui o número 7 ele fala de completude e, portanto, revelam a plenitude do Criador, pelo fato do número 7 ser um número perfeito. E deste modo aqui reflete a pessoa do Espírito Santo. Portanto, o objetivo aqui dessa seção do livro das Revelações, desses versos, é apresentar o Criador como governante supremo do universo, o juiz supremo, perfeito e justo aí de vivos e mortos, de modo que nada sai do seu controle absoluto. Então, o propósito de João ao descrever o Senhor em seu trono aqui nesses versos é demonstrar a sua grandeza e o seu poder absoluto sobre o universo, demonstrar que o universo tem um governante supremo aí, um juiz justo de vivos e mortos, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Simon Kistemaker, ao comentar esses versos aqui, ele vai dizer o seguinte, ó: o propósito para esta descrição é demonstrar que Deus é o governante supremo do universo. Ele governa tudo, de modo que nada acontece fora de sua vontade, seja bom ou ruim. Então o propósito de João é apresentar ao Senhor Jesus aí, ao Deus Todo-Poderoso, como governante supremo, como foi dito aí pelo Simon Kistemaker, que esse é o propósito de João, mostrar que Jesus ele tem o controle absoluto sobre todos os eventos que ocorrem no planeta Terra, sejam bons ou sejam ruins. Tivemos um episódio muito triste aí, aqui em nossa nação, recentemente, onde um indivíduo, de forma fria, com uma machadinha, ele entra em uma escola ali em Santa Catarina, em Blumenau, e mata 4 crianças a sangue frio. E muitas pessoas se questionavam onde estava Deus quando ocorria tal calamidade. Eu posso dizer para vocês, Deus estava no mesmo lugar onde ele deveria estar. Ele está sentado no seu trono, governando o universo completo. E muitos podem dizer, por que ele não fez nada? Muitas coisas acontecem aí, meus irmãos, por permissão divina. E outras coisas ocorrem por causa dos desígnios do coração humano. E nós aprendemos aí, de acordo ao livro de Gênesis, ali no capítulo 8, que diz que o desígnio do coração do homem é continuamente mau. E muitas coisas nos levam a refletir quando nós vemos tais atrocidades acontecendo no mundo.
Deus tem tido misericórdia de nós ainda e tem olhado por seu povo, mesmo que muitas famílias aí tenham estado sofrendo por causa desses eventos terríveis que têm acontecido, mas saiba que Deus ele ainda está no controle. E mesmo que o inimigo tenha feito tais atrocidades, Deus ele continua sendo soberano. Independente das situações, o inimigo ele sempre tem um limite. E esse limite ele não pode ultrapassar. E com isso eu concluo aí com alguns ensinamentos que nós podemos aprender aí com o apóstolo João, a partir desses relatos aí que ele nos deu nesse texto precioso. João, com o seu relato, ele nos revela aí que o único capaz de revelar o sentido perfeito da palavra de Deus é o próprio Deus. E ele nos mostra que nós, como seres humanos, nós não somos aptos para compreender os desígnios de Deus sozinhos, se o Espírito de Deus não nos revelar o que nós devemos fazer, como nós devemos interpretar a sua palavra. Então, é o próprio Deus que interpreta a sua palavra através da unção do Espírito Santo e através da própria palavra. Então o Espírito Santo ele nos conduz a estudarmos a palavra de Deus. E à medida que nós vamos nos aprofundando no estudo das Escrituras, nós vamos compreendendo e nós vamos aí entendendo. Veja o que diz aí em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 10 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 11. E nos diz da seguinte maneira aqui. Então o apóstolo Paulo ele expressa que o único que conhece as coisas do homem é o próprio homem. E aquele que conhece as coisas de Deus é o próprio Deus. Então por isso que quando nós estudarmos a palavra de Deus, nós não devemos depender apenas da nossa mente, apenas do nosso intelecto. Nós devemos depender de uma forma maior do Espírito Santo. E diz assim, 1 Coríntios 2, versículo 10 ao 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, ou seja, todas as coisas analisa e compreende, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Ou qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, até esses sermões que prego, se eu não depender do Espírito Santo, meus irmãos, para prepará-lo, se eu depender apenas do meu estudo, saibam que nada vai acontecer. Eu tenho que depender do Espírito Santo. Eu tenho que clamar ao Senhor Jesus e dizer: Senhor Jesus, mediante esse estudo eu peço que o Senhor revele a sua palavra para mim, para que eu possa compreendê-la, porque sozinho eu não consigo compreender. Eu posso dizer também, como o Wayne Grudem dizia ali na sua teologia sistemática: Senhor Jesus, eu desisto, toma posse de minha vida, toma o controle de minha vida, toma a direção da minha vida, para que eu possa compreender a sua palavra, para que eu possa depender plenamente de Ti. Então, pois como vimos, João aí por sua própria conta, por sua própria inteligência, ele não seria capaz de compreender as revelações que estavam sendo dadas a ele ali. Ele não entenderia que essas visões aí refletiam eventos que iriam acontecer no escatom, ou seja, no futuro, nos últimos dias. Se o Espírito de Deus não o trouxesse até a sala do trono e revelasse para ele, lhe explicasse o que esses símbolos significavam, ele jamais compreenderia. Do mesmo modo, meus irmãos, que o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 2 de Daniel, ele teve sonhos e visões em sua cabeça e ele procurava ali sábios humanos, gente no seu reino ali, sábios de sua confiança, que revelassem o que ele tinha sonhado. E ninguém aparecia, ninguém conseguia revelar. Do mesmo modo, José, lá no Egito, nós encontramos ali o faraó, que havia tido um sonho, e muito procurava o entendimento do que significava aqueles sonhos. Procurava em um sábio, procurava em um outro, procurava em todos os feiticeiros ali do seu reino e de sua corte, e ninguém conseguia interpretar esse sonho do faraó e tampouco as visões ali de Nabucodonosor.
Mas no capítulo 2 de Daniel, no versículo 28, veja o que Daniel diz aí para o rei Nabucodonosor. Abra comigo em Daniel, no capítulo 2 e versículo 28. Ó. Prestem bem atenção no que está dito aqui. Ó. Então o profeta Daniel traz a solução aí para o rei Nabucodonosor. Ó. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E ali o profeta Daniel ele começa a explicar todos aqueles símbolos ali daquela grande estátua que o rei Nabucodonosor havia visto em seus sonhos ali, onde havia uma estátua imensa ali com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e em parte de ferro. E ele começa a explicar ali, a esmiuçar para o rei Nabucodonosor o que representava cada símbolo desses metais aí. Ele fala que a cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico, o próprio rei Nabucodonosor. E depois ele fala que o peito e os braços de prata representavam outro império que viria depois do dele, que seriam os medos e os persas. E foi o que aconteceu. Os persas invadiram a Babilônia e tomaram todo o reino babilônico ali, todas as terras ali ao redor. E depois ele fala aí do ventre e as coxas de bronze. E Daniel esmiuça e explica para ele que ali era um outro império que estava sendo refletido, que viria depois aí do Império Medo-Persa, e seria um império greco-macedônico ali, seria o império dos gregos, que viria com Alexandre o Grande e tomaria boa parte aí dessas regiões ali também. Toda a região do Mediterrâneo praticamente ali eles tomaram. E depois vinham as pernas de ferro, que era ali o Império Greco-Romano, o Império dos Césares, que era o último império que viria depois desses três anteriores. Então Daniel demonstra ali para o rei Nabucodonosor que havia apenas um Deus nos céus que era capaz de revelar os sonhos aí da sua cabeça. E deste modo, o que Nabucodonosor teve ali foi uma revelação do fim dos tempos, o que aconteceria à medida que os impérios fossem decaindo até chegar no império do Anticristo, que é os pés aí em parte de barro e em parte de ferro. Terá um pouco da força aí do Império Romano, mas também terá, entre aspas, um pouco de democracia, que seria o barro aí. Então, aqui Nabucodonosor ele não achava sábio humano que lhe explicasse toda essa revelação, mas Deus tinha o seu profeta ali, que era o seu instrumento, e desta forma revelou ao rei Nabucodonosor ali o que significava todo esse sonho. Então, ele demonstrou que havia um Deus nos céus que era apto para lhe revelar as visões e sonhos da sua cabeça. Daniel lhe mostra tudo isso, que no céu há um Deus que é apto para revelar-me. E como eu disse, isso nos mostra que nós, quando nos defrontarmos com a palavra de Deus, viva e eficaz, a verdadeira palavra de Deus inerrante, que são as Escrituras, nós não devemos unicamente depender do nosso intelecto. É muito bom fazermos pesquisas, é muito bom estudarmos, é muito bom buscarmos conhecimento, mas todo esse conhecimento deve estar aí ungido com o Espírito Santo de Deus. É necessário ter luz na cabeça, mas é necessário também ter fogo do Espírito Santo no coração. O seu coração, assim como os discípulos ali no caminho de Emaús, quando você se defrontar com a palavra de Deus, seu coração deve arder. E se chegar em reverência diante de Deus e dizer: Senhor, eu me submeto à sua palavra e entendo que eu não consigo compreendê-la sozinho, e por isso eu te peço, Senhor, inclina os teus ouvidos para a minha oração e faça com que eu compreenda a sua palavra, faça com que eu compreenda a pregação do pastor, faça que eu compreenda o estudo das Escrituras, faça que eu compreenda o meu devocional quando eu estudar as Escrituras em casa.
Então isso nos mostra que quando estudarmos a palavra de Deus, não devemos nos apoiar apenas ao nosso intelecto, mas devemos nos apoiar ao poder do Espírito Santo, que é apto para elucidar a palavra de Deus. E veja aqui 2 Pedro, no capítulo 1, e versículo 20 até o 21. Veja o que diz aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 1 de 2 de Pedro, versículos 20 e 21. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de particular interpretação. Há uma interpretação majoritária que foi dada pelo Espírito Santo através das épocas e através dos tempos. Há uma tradição que nos foi ensinada pelos apóstolos e pelos pais da igreja, e essa é a tradição que nós devemos manter, e nós devemos ensinar o que eles nos ensinaram. E se eles nos ensinaram o que é correto e o que é verdadeiro nas Escrituras, nós devemos entender que é isso que nós temos que ensinar. Não são coisas da nossa cabeça, mas é o que os apóstolos nos ensinaram. E depois, o que os pais da igreja vieram nos explicando. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, seja o profeta do Velho Testamento, como Ezequiel, ou seja o apóstolo João no Novo Testamento, esses homens vieram ungidos com o Espírito Santo e vieram com autoridade para escrever as Escrituras. E nós, à medida que nós recebemos a revelação que esses homens nos deixaram, nós devemos nos debruçar diante desse livro maravilhoso que é as Escrituras e pedir a instrução do Espírito Santo. Outra coisa que João nos leva a refletir aqui é sobre a grandeza, a onipotência e a soberania do Criador, como querendo dizer, meus irmãos, que não importa o quão duras sejam as nossas lutas, as nossas provações e as nossas adversidades, o Senhor sempre estará no trono do universo e, portanto, sempre terá tudo sob seu controle absoluto, independente do que aconteça aqui neste mundo. Sejam coisas boas, como nós ouvimos aí, ou sejam coisas ruins, não importa para onde o ser humano avance em sua degradação moral, não importa aonde os políticos avancem em sua corrupção, não importa o que aconteça aqui, meus irmãos, o Senhor ele está no controle de tudo e Ele sabe por que as coisas estão acontecendo. E muitas vezes nós vamos nos deparar com situações como essa que eu descrevi aí, a respeito dessas crianças que friamente foram assassinadas. Corriqueiramente nós vamos aí nos deparar com coisas que diante das Escrituras nós não conseguimos explicar. São fatalidades que acontecem, que Deus permite, mas que nós não temos uma resposta concreta do porquê que Ele permitiu que isso acontecesse. Então, independente do que ocorra, de males ou de bem aqui neste mundo, o inimigo de nossas almas, o adversário, ele não seguirá adiante. Como eu disse, ele tem um limite aí na sua atuação. Então o adversário ele só vai até onde Deus permite, até onde o Senhor permite que ele vá, ele vai. Martinho Lutero dizia que o diabo é como se fosse um cachorro preso numa coleira, que ele só segue até onde aquele arame onde está presa a sua corrente vai. Então ele tem um limite. Então nós devemos observar as Escrituras e nós temos exemplos disso. Vocês podem ver aí o caso aí do relato da vida de Jó. O inimigo ele tocou aí nos seus bens materiais, tocou na sua família, tocou na sua saúde, mas havia um limite ali. O diabo ele não podia tirar-lhe a vida. Então vocês podem ver que sempre há um limite. Atrocidades acontecem, muitos males ocorrem aqui no mundo, mas há um limite. E nós podemos entender que o cálice da ira divina está por transbordar. Chegará o momento certo em que o Senhor irá cobrar todas as atrocidades humanas que foram ocorridas aqui, tais atrocidades aí como o holocausto dos judeus, pessoas que foram mortas lá na China,
pelo Mao Tse Tung e outras pessoas que foram mortas na Rússia ali por Joseph Stalin. E nós podemos ir até a Itália, pessoas que foram mortas friamente ali também, nesse período aí da Segunda Guerra Mundial ali, pelo dito Mussolini. Então, desta forma, saiba que há um limite para o mal aqui nesta terra, e o mal, ele recebeu ali a sua sentença na cruz do Calvário, ele foi derrotado. Deste modo, entenda que o inimigo ele tem um limite e ele jamais poderá ultrapassar esse limite aí que o Senhor colocou. Há um rei no universo que tem tudo sob o controle. E como eu disse, o mal ele não irá adiante. O Senhor, em breve, ele vai colocar um ponto final em todas as coisas ruins que têm acontecido aqui neste planeta Terra. Então, como eu disse aí, o mal não irá adiante, pois o seu fim já está decretado. E o Senhor Jesus, ele decretou o fim do pecado, da morte e do mal ali na cruz do Calvário. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Ó. Vejam o que está dito aqui. Ó. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. E diz assim, ó, Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ó, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, pelo que diz o autor da carta aos Hebreus aqui, o diabo ele foi destruído, o diabo ele foi aniquilado na cruz do Calvário, ele já perdeu a batalha ali. Em uma certa ocasião, um grande líder religioso aí, que eu não quero citar o seu nome, por questões de ética, ele dizia que a cruz do Calvário foi o maior fracasso de Deus. Eu confronto com as Escrituras e eu digo aqui, refuto essa ideia. E eu digo que aqui foi a maior vitória do Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo ali na cruz. Aquele que é o originador da morte, ó. E livrasse todos pelo pavor da morte e estavam sujeitos à escravidão toda a vida. Então, muitos tinham medo da morte até a vinda de Cristo, mas quando ele venceu a morte ali na cruz do Calvário, ele demonstrou para nós que há salvação e que há libertação da escravidão de pecados, e ali ele demonstrou a maior vitória do Cordeiro de Deus e a maior vitória do poder de Deus. Então, o propósito de João descrever Jesus no trono foi demonstrar que ele é soberano em todas as circunstâncias. E o Simon Kistemaker ele vai nessa direção e ele diz assim, ó, esses capítulos ensinam os santos na terra que, a despeito das violentas investidas do mal feitas por Satanás e seus laicos, o governo de Deus ele é absoluto. Então o diabo pode trazer suas investidas através de políticos corruptos, com sanções iníquas. Ele pode trazer aí o avanço da criminalidade, ele pode arrebatar vidas inocentes, mas Deus está dizendo em sua palavra que, independente dessas investidas do diabo e seus adeptos aí, o Senhor ele tem tudo sob o seu controle absoluto. Nesse texto também foi ensinado para nós a questão da adoração, meus irmãos. E a adoração ela está estritamente atrelada a dar valor àquele a quem nós estamos adorando. Então, e deste modo adorar esse Deus misericordioso, esse Deus onipotente aí, adorar e usar toda a essência do que somos e do que possuímos. É louvar esse Criador pelo que Ele é, pela grandeza do que Ele é, pelas obras que Ele fez no passado, pelas obras que Ele está fazendo no presente e pelas obras que Ele fará no futuro. Então, adorar é adorá-lo independente das circunstâncias. Então, e deste modo, nós devemos entender que a adoração é algo que nos leva à presença de Deus. Adorar em espírito e em verdade é isto, meus irmãos. Adorá-lo pelo que Ele é, pela grandeza da sua pessoa. Adorá-lo pelo que Ele fez no passado. Adorá-lo pelo que Ele está fazendo no presente e adorá-lo pelo que Ele fará no futuro.
Então, adorar em espírito e em verdade é amar a Deus sobre todas as coisas, ainda quando as coisas que acontecem no mundo fogem do nosso controle. Adorá-lo, independente de que as coisas estão acontecendo como nós queríamos ou se não estão acontecendo como nós queríamos. Adorar em espírito e em verdade é isso, amar o Eterno acima de tudo, independente das circunstâncias, adorá-lo sem vê-lo, sem senti-lo e sem poder tocá-lo e até sem ouvi-lo. Isso é adorar em espírito e em verdade, adorá-lo sem poder palpá-lo, adorar e louvá-lo apenas pelos aspectos que nos são revelados na palavra de Deus. Isso é a verdadeira adoração. Adorá-lo, como eu disse aí, sem vê-lo, sem poder tocá-lo, sem senti-lo e sem ouvi-lo, mas adorá-lo por toda a grandeza e onipotência que foi revelada nas Escrituras Sagradas. Essa é a verdadeira adoração, meus irmãos. Que o Deus Eterno nos abençoe grandemente. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço aí por todos os nossos inscritos no canal e peço que vocês sigam aí comentando, compartilhando, deixando o seu like ou o seu dislike. Eu agradeço por sua audiência e peço que Deus lhes abençoe grandemente. E peço que vocês compartilhem aí através do WhatsApp, através das suas redes sociais e que vocês possam ajudar para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e da mesma forma que abençoou a cada um de vocês, possa abençoar outras pessoas também. Aqueles que ainda não são inscritos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante, tanto para mim quanto para vocês, para que os vídeos que nós publicarmos futuramente aí possam ser notificados para vocês e vocês possam ficar inteirados de novos sermões e estudos bíblicos que publicamos aqui. Então eu agradeço pela audiência de vocês e peço que Deus lhes abençoe grandemente. E aqueles que já são inscritos, verifique aí a sua inscrição, veja se está tudo certinho e se não estiver, refaça a inscrição, clique novamente no sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os conteúdos que nós publicarmos aqui. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Eu estou muito grato por toda a cooperação que vocês têm nos dado aí para o crescimento desse canal, para que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas também. Que Deus nos abençoe grandemente.